Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal ou ao nosso curso de Teologia e Guerra Cultural ou de Ciência Política. Esse é mais um projeto onde nós iremos fazer um audiobook de um livro fenomenal que se chama A Janela de Overton, uma conspiração contra os Estados Unidos da América vem sendo preparada há cerca de 100 anos. E agora está prestes a ser colocada em prática. Alguém será capaz de impedi-la? Essa seria um resumo muito simples, muito rápido, sobre o livro mais contundente e eficaz. Do mesmo modo, é o Brasil. Nós hoje estamos numa janela de Overton que ocorre no Brasil. Então, para melhor adaptação, eu recomendo ao pessoal do Brasil que essas ideias sejam transportadas para cá. Mas, caso queiram permitir que a ideia do personagem, da figura principal ou a ambientação geográfica seja os Estados Unidos, tudo bem. Então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso audiobook, tá bom? Que faz parte do nosso curso e do nosso trabalho aqui da Revolução Cultural. Então, nós iremos fazer esse audiobook e passar aqui para vocês os pontos mais importantes, tá bom? Vamos começar aqui. Deixa eu passar aqui as páginas e vamos falar sobre dedicatória. Fé para David Barton, homem que sabe que nossos fundadores deixaram as respostas espalhadas por toda parte a olhos vistos. Esperança para Marcus Lutero, homem que nos mostrou o que é preciso para nunca desistir. Caridade para John Hustman, um homem que um dia quero se ver. Um homem que um dia quero ser. Você é um gigante em um mundo que parece cada vez menor. Nunca desistam. Nunca entreguem os pontos. Agradecimentos. Uma nota do autor. Há muitos anos sou fã de livros de suspense. Enquanto os livros de não ficção visam informar, o objetivo da maior parte dos thrillers de suspense é entreter. Mas existe uma categoria de romances que são ambas as coisas. Romances completamente ficcionais, mas cujos enredos são calcados em fatos. E foi isso que eu me esforcei para fazer em A Janela de Overton. À medida que você mergulha na trama, certas cenas e personagens vão parecer familiares. Isso é intencional, pois a história do livro se passa durante o período da história dos Estados Unidos, muito semelhante ao que estamos vivendo agora. Mas, embora muitos fatos inseridos no enredo sejam verdadeiros, abre aspas, veja o pós-fácil para maiores detalhes, fecha aspas. As citações que criei como resultado desses fatos, justamente com a maneira como as coisas estão entrelaçadas e as conclusões que daí derivam, são inteiramente ficcionais. Vamos torcer para que continue assim. Sei que este livro será polêmico. Qualquer coisa que faça as pessoas pensarem geralmente causa controvérsia. Nesse caso, espero que você seja obrigado não apenas a pensar, mas também a pesquisar, ler livros de história e fazer perguntas fora da sua zona de conforto. Em última análise, no fim das contas, caberá a cada um de nós procurarmos nossas próprias verdades. Embora nem seja preciso dizer, sinto a necessidade de falar mais uma vez. Esta é uma obra de ficção. Como tal, alguns dos personagens deste livro expressam
opiniões das quais eu não apenas discordo, mas às quais me oponho com veemência. Eu as incluí no enredo porque essas opiniões, gostem delas ou não, fazem parte do atual debate norte-americano. Ignorar ou fugir de que opiniões radicais não existem na sociedade é um grande desserviço. Silenciar vozes ou opiniões só serve para julgá-las, nas sombras e na escuridão, onde podem se inflamar, se corromper e ficar ainda mais fortes. Você também vai notar que as palavras republicano e democrata raramente aparecem no livro. E quando aparecem, ambas são mencionadas sob luz igualmente pouco lisonjeira. Também nunca ficamos sabendo quem é o presidente dos Estados Unidos, nem a qual partido ele ou ela está filiado. Foram decisões conscientes da minha parte. E isso reflete o fato de que o que está acontecendo com o nosso país nada tem a ver com o partido político ou com as pessoas específicas, mas sim com a rota de destruição que viemos percorrendo a diferentes velocidades desde o último século. Toda vez que gritamos onde você estava 4 anos atrás, a culpa é do seu partido, não do meu, ou eu não votei nele. Nos aproximamos mais um pouco do fim da América, ou pelo menos da América imaginadas pelos fundadores da nação. Enquanto escrevo esta introdução, semanas antes do livro ser posto à venda, já sei que meus críticos serão cruéis e implacáveis. Eles não me acusarão de ser todo tipo de teórico da conspiração que forem capazes de inventar, e vão basear suas acusações no enredo de um romance que muito provavelmente nem sequer se darão ao trabalho de ler. Felizmente, não sou nada disso. Nunca fui. Já fui chamado de todas as coisas detestáveis que existem. E aguento o tranco. Mas, quando tudo isso tiver passado, e as pessoas olharem para trás, para esse período da história do nosso grande país, só há uma coisa que espero que todos os críticos e fãs digam ao meu respeito: que eu estava errado. Divirtam-se com o livro. Espero que na sua leitura você perca as mesmas horas de sono que eu perdi para criá-lo. A liberdade foi perseguida no mundo todo. A razão foi tida como rebelião. E a escravidão do medo fez com que os homens tivessem medo de pensar. Mas a natureza irresistível da verdade é tal que tudo que ela pede e tudo que deseja é a liberdade de aparecer. Thomas Paine, Os Direitos do Homem, 1791. Prólogo. Ele, Churchill, era um fanfarrão. Depois que ele começava a falar, não tinha o hábito de parar e ouvir. Mas agora um som ao longe o tinha deixado preocupado. Espera um minuto. Eli murmurou. Ele aninhou o bocal do telefone público no ombro. Olhou de relance para a estreita e sacudida estradinha de terra mojave que tinha percorrido para chegar até ali. Depois ergueu os olhos e encarou ao longe o escuro caminho na outra direção. Em um lugar silencioso como aquele, os ouvidos podem pregar peças na gente. Ele podia jurar que havia escutado um som deslocado, como o estalido de um talo de grama seca sobre seus pés, os pés de alguém. Embora nenhum ser humano tivesse o que fazer em um raio de 30 quilômetros de onde ele estava, mas Henry não tinha como saber o certo.
A lua brilhava alta e os seus olhos já estavam acostumados à escuridão. Ele não via ninguém, mas com o tipo de caras que ele estava preocupado, nunca se sabe. Quando recolocou o telefone de volta no ouvido, uma mensagem automática avisou que a companhia telefônica queria outro pagamento, para só então permitir a continuação da ligação. Ele pegou suas últimas 6 moedas de 25 centavos de dentro de um rolinho de papel amassado e enfiou na abertura do orelhão. Restavam apenas 3 minutos. Em certo sentido, era irônico. Depois de anos de planejamento, ele tinha recolhido e levado consigo todas as provas de que precisava para corroborar sua história, mas não dispunha de dinheiro trocado suficiente para contá-la por telefone. Ainda está aí, Beverly? Sim, o sinal do telefone estava fraco e a mulher do outro lado da linha parecia cansada e impaciente. Com todo o resto, Sr. Churchill, preciso que o senhor vá direto ao ponto. Eu vou. Agora, onde é que eu estava? Enquanto ele folheava rapidamente a pilha de fotocópias, uma rajada de vento acertou em cheio um par de folhas soltas que saiu flutuando noite afora. O senhor estava falando de dinheiro. Sim, certo. Tudo bem. 2,3 trilhões de dólares. É disso que estamos falando. Sabe quanto dinheiro é isso? É uma pilha de cédulas de $1.000 que chegaria do nível do mar ao espaço sideral e voltaria com 50 quilômetros de folga. É a quantia que Don Roosevelt disse à nação que tinha sumido sem explicações nem justificativas no verão de 2001. Você não entende? São 2,3 trilhões de dólares. Uma quantia 3 vezes maior do que toda a moeda em circulação nos Estados Unidos. Ninguém perde tanto dinheiro. Isso não é um erro de contabilidade, é um crime organizado. Senhor Churchill, o senhor afirmou em sua mensagem que tinha algo a me dizer, que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sei onde eles gastaram esse dinheiro, ou pelo menos parte dele. Um breve ruído de estática invadiu a ligação. Continue. Eu vi o lugar, um dos lugares onde eles estão se preparando para aprontar alguma coisa. Uma coisa grande, planejando, sabe? Arranjei um emprego na manutenção. Achava que eu era um faxineiro, mas durante a noite eu examinava o lugar. Vi o que eles estavam planejando. Estão construindo uma estrutura. Ele conferiu suas anotações para se certificar de que estava dando informações corretas. Não se trata de um prédio, mas de uma estrutura política e social. Ele já vem trabalhando nisso faz muito tempo, décadas. Quando puseram abaixo o sistema atual, só vai sobrar esse novo que eles estão elaborando. Eu gostaria de me encontrar pessoalmente com o senhor. Onde o senhor está agora? Não posso dizer por telefone. Repita, por favor. A ligação está péssima. O vento seco do deserto vinha soprando constante e frio desde que ele chegara a Lee. Mas agora Eli percebeu que a brisa tinha ficado bem mais fraca, quase imperceptível. Eles estão mexendo os pauzinhos para que daqui a uma geração ninguém mais se lembre de como este país costumava ser. Assim que estiverem
prontos para dar a primeira pancada nos alicerces do sistema, vão fazer a economia desmoronar, feito um castelo de cartas. A mídia controlada já está nas mãos deles, prontinha para iniciar sua campanha de relações públicas. E eles estão dando um jeito de deixar as pessoas tão endividadas, alienadas e despreparadas que vão pedir socorro ao primeiro que disser que tenha as respostas. Onde posso encontrar o Sr. Churchill? Não temos tempos. Apenas me escute. Eles vão aprontar alguma coisa para começar o esquema todo. Assim como desapareceram aqueles 2,3 trilhões de dólares, sumiram também 11 armas nucleares do arsenal dos Estados Unidos. E eu vi 2 delas. O lampejo de uma luz brilhante e vermelha na parede da cabine telefônica chamou a atenção de Lee. Ele se virou e deixou o telefone cair. Lee Churchill só teve tempo para iniciar uma oração silenciosa, mas não conseguiu terminá-la. Seu último apelo foi interrompido por um tiro a queima-roupa de uma pistola com um silenciador. E a última coisa que passou por sua cabeça foi uma bala Dum-Dum semi-escamada de ponta oca 357. Parte 1. É o poder que impõe as ordens, domina. Os meios materiais apenas obedecem. Os homens são como barro nas mãos do líder consumado. Woodrow Wilson, em Leader of Men, líder de homens. Capítulo 1. A maior parte das pessoas pensa na experiência em termos de anos, mas a bem da verdade, o que a define são alguns momentos decisivos. Em geral, nunca mudamos e passamos boa parte da vida na mesma, até que de repente crescemos de maneira súbita em momentos decisivos. Uma vez que sua vida era muito boa do jeito que estava, Noah Garden tinha empregado uma boa dose de esforço em seus primeiros 20 e poucos anos para evitar a todo custo a chegada desse momento decisivo. Não, ele esteve simplesmente jogado para fora do seu tempo. Longe disso, para começar, Noah tinha passado uma década inteira construindo o que a maior parte dos homens chamaria de uma impressionante reputação de sucesso com as mulheres. Bonito, com um bom emprego, educação de primeira, endiabradamente engraçado e até mesmo inteligente quando queria, razoavelmente em boa forma para um típico rato de escritório. Noah tinha todas as legítimas credenciais para criar um perfil arrasador em sites de relacionamentos. Desde seu primeiro ano na Universidade de Nova York, raramente passava sozinho as noites dos fins de semana. Tudo o que tem que fazer era simplesmente deixar na posição médio-alto seu botão de disponibilidade para companheiras femininas noturnas. Depois de chegar aos 27 anos e encarar a iminente aproximação do terrível número 30, Noah tinha começado a perceber uma coisa sobre o botão médio-alto. Para dançar um tango tem de haver 2 pessoas. Se ele baixas expectativas no que dizia respeito ao jogo do amor. As mulheres que ele vinha conhecendo e com quem saía estavam fazendo a mesma coisa. Agora, no seu aniversário de 28 anos, ainda não tinha certeza
daquilo que queria em uma mulher, mas já sabia o que queria: uma namorada troféu. Alguém só para exibir para os amigos. Disso já estava de saco cheio. Talvez, e apenas talvez, fosse hora de pensar em engatar um relacionamento sério. No meio dessas divagações sobre a vida e o amor, ele viu pela primeira vez a mulher de seus sonhos. Não havia nada de remotamente romântico nas circunstâncias da situação. Ela estava em pé, na ponta dos dedos, esticando os braços para pregar com taxinhas no quadro de avisos de cortiça da empresa. Um folheto vermelho, branco e azul. E ele estava sonhando na frente da máquina de salgadinhos, paralisado no tempo entre o segundo e o terceiro botão do painel de seleção de um petisco da tarde. Psicólogos renomados nos dizem na revista Maxim que as primeiras impressões mais importantes são registradas nos 10 segundos iniciais. Pode não parecer muito tempo, mas é uma eternidade. Quando se trata de um homem encarando um colega de trabalho do sexo feminino, depois de 4 segundos nua, já tinha feito 3 observações. Em primeiro lugar, ela era linda, de uma beleza discreta, que quase definhava o observador a encontrara. Segundo, ela não fazia parte do staff permanente dos funcionários, provavelmente estava trabalhando como temporária, na sala de expedição ou em algum departamento da alta rotatividade. Terceiro, mesmo naquele cargo modesto, ela não sobreviveria muito tempo na Doyle e Marchant. Dizem que devemos nos vestir para o trabalho que pretendemos ter, e não para o trabalho que temos. Isso é especialmente verdadeiro no ramo das relações públicas e de assessoria de imagem, em que a aparência é a realidade. Aparentemente, o trabalho que aquela garota desejava ter era de recepcionista da Sociedade de Preservação Cultural Gratefeld. Mas não era exatamente isso. Ela parecia uma aspirante a hippie retrô. Era mais do que as roupas, era outra coisa, era seu porte, seu jeito, a maneira com que ela se movia como um espírito genuinamente livre. Era óbvio que ela exalava uma vibração atraente, mas não havia lugar para aquele tipo de coisa, nem na roupa, nem na atitude, naquele mundinho conservador, empertigado e convencido das relações públicas de Nova York. Depois de 5 segundos de observação, outro detalhe chamou a atenção de Noah, o que o faz perder completamente a noção de tempo. O que pegou de surpresa foi uma palavra, ou, mais precisamente, o significado de uma palavra, linha, mais poderosa que qualquer outro elemento do design. A linha é a alma de uma obra de arte. É a razão pela qual um simples logotipo ou logomarca pode valer dezenas de milhões de dólares para uma corporação. É o que faz com que acredite que determinado carro, par de óculos escuro ou jaqueta tem o poder de transformar pessoas no que elas desejam ser. A definição que ele tinha recebido de um amigo artista não veio na forma de palavras, mas de um desenho. Apenas 7 pinceladas leve de uma caneta de feltro em uma página em branco diante de seus olhos apareceu
a mais pura essência de uma mulher. Embora não tivesse nada de lascívio, era o desejo mais sexy que Noah tinha visto na vida. E foi isso que arrebatou. Ali estava no quadro de avisos aquela mesma linha delicada e requintada que se estendia lindamente das sandálias dela até a ponta dos dedos, por mais improvável que pudesse parecer naquele exato momento, ele soube que tinha se apaixonado.